Era uma vez uma escola muito pequenina, que ainda nem tinha formato. Nós tivemos uma sessão, uma cerimónia de abertura da escola, e depois tivemos a abertura de aulas no dia 4 de janeiro de 74. Há muito tempo atrás, começámos numa escola que era uma casa particular, que foi restaurada, que foi, digamos, de certa maneira, preparada para o primeiro curso da enfermagem que houve em Viana do Castelo. A sala só tinha cadeiras, ainda não tinha mesas. Portanto, foi nestas roupagens muito reduzidas, muito limitadas, que nós iniciámos o nosso trabalho, mas com uma força enorme, com uma vontade enorme de fazer escola. Era uma escola pequena, onde iniciámos praticamente sem mobiliário, chegámos a escrever os apontamentos todos no colo, mas uma das coisas que a mim me deixou saudades e ainda relembro, era a união que existia entre todos. Era uma alegria, quando íamos estudar, tinha umas águas furtadas lá em cima, uma escola que ainda existe, mas é um prédio antigo, e quantas vezes fomos para lá para cima estudar, com os livros na mão, mas via-se para o quintal, que tinha um grande quintal, e tudo aquilo nos dava um espírito de fraterno. A gente sentia-se quase como irmãos. E, entretanto, tudo que lá andou, e creio eu, isso acontecia porque tudo foi com muita vontade de ser enfermeiro. Foi muito árduo, eu era muito novinha, era uma turma grande, com novos e mais de idade, mas que me identifiquei desde o princípio. As aulas eram muito intensivas, os professores exigiam imenso, os apontamentos eram muitos e havia que estudar muito. Recordo-me que eu era bem de longe, estou de Barroselas, e vinha de comboio, mas levantava-me às 5 da manhã para estudar e depois lá vinha no comboio das 7 para estar aqui às 8. Foi muito difícil, porque eu tinha 2 filhos pequenitos e era casada e morava um bocado distante da Viana, mas, claro, umas vezes de carro, outras vezes ia a pé, e lá fui fazer o meu curso. De facto, as dificuldades foram muitas, mas eu sentia-me realizada. Devo-lhe dizer que me levantava muitas vezes às 5 da manhã para conseguir orientar a minha vida em casa, para poder ir para a escola, mas valeu a pena. As dificuldades eram falta de material, o material era tudo arcaico, era seringas fervidas numa panela, as agulhas também tinham que ser reutilizadas, depois quando estavam já em mau estado tinha que se afiar numa pedra para voltar a utilizar. Não havia condições, fomos nós que as fomos criando. As enfermarias eram enormes, com muitas camas, e muito trabalho, as monitoras muito exigentes, mas muito amigas. Nós éramos uma família e ajudávamos mutuamente. Na teoria aprendíamos a dar injeções, aprendemos a dar umas às outras, íamos passando de uma para a outra e depois praticávamos em casa com as almofadas. Levávamos tabuleiros com 25 injetáveis, com as mãozinhas a tremer, o tabuleiro a tremer. Lá íamos nós até junto ao doente, muitas vezes com a monitora por perto e a ampola e o êmbolo de seringas que eram de vidro, não era de plástico como hoje. Eram de vidro e o êmbolo velhinho a dar e o medicamento a cair pelos cantos, mas tudo se conseguiu. Mesmo quando nos estágios que fazíamos no hospital, era tudo manualmente. As próprias garrafas de oxigênio eram transportadas manualmente, um peso que a gente carregava, mas a gente fazia aquilo, também não conhecíamos outra realidade,
e fazíamos aquilo com muita mais facilidade. Hoje, se puséssemos alunos a fazer o que nós fazíamos, completamente fora do contexto. Mas, de qualquer forma, foi muito bom e acho que saímos todos vencedores realmente deste curso, porque realmente saímos todos com aquilo que queríamos fazer na vida. Os estágios eram um momento espetacular. Quando íamos de férias, eu, pelo menos, já estava ansiosa que acabassem as férias para ir novamente juntar-me com os meus amigos, porque era bom. E eu consegui realizar o meu sonho. Porque eu de pequenina fazia curativos às galinhas da minha avó, a coelhos, eu andava sempre nisto, porque eu queria ser enfermeira. A enfermeira Bandeira Correia, geralmente no Hospital Velho, quando estávamos em estágio, ela tinha dias que ia, tinha dias que não ia, iam outras monitoras. E quando ela ia, a gente já sabia que ela que estava a chegar no corredor. Porque, como o hospital era velho, o sobralho era de madeira, estava acima, estava abaixo. Com aquilo estava velho, fazia barulho e a gente dizia: vem aí a monitora, vem aí a enfermeira Bandeira Correia. E então o que acontecia? Quem estava de volta das seringas, consporcava-se tudo. Umas deixavam cair, outras metiam o dedo, aquilo era uma rebalaria. E ela depois ria-se, quando chegava, que algumas diziam: olha, já curto, porque é isto, porque a senhora monitora chegou. E ela ainda hoje fala nisso. Era uma pessoa maravilhosa e é uma pessoa muito humana. Aliás, todas as monitoras que tivemos foram muito humanas para a gente e compreensíveis. Davam-nos bons conselhos quando era para estudar e assim. Os professores também, não é? Mas nós estávamos muito ligadas também a elas. Eu não aceitava muito o erro, corrigia muito o erro, melhor dizendo, corrigia, porque achava que era a minha função. Mas dizia-se, quando sentia a aluna ou o aluno fragilizado, mais nervoso, eu dizia sempre: a seguir vamos tomar um café, quando estiver livre. E então, assim, esse cafezinho servia para esclarecer, para voltar a ensinar, para dizer que não estava ali numa atitude policial, mas sim de ensino, de formação, e que a formação eram eles que a tinham que assumir. Nessa altura era difícil os tempos, não é? Eram outros tempos. Tínhamos os nossos monitores, tínhamos a nossa diretora, que era a enfermeira Bandeira Correia, e então quando começámos os nossos estágios, e eu estávamos no estágio da pediatria, e diz-me assim a minha enfermeira monitora desse estágio: enfermeiro Manuel Luís, o senhor tem que trazer sapatos brancos. Eu, de facto, tinha comprado os sapatos brancos, mas os sapatos brancos não me serviam. Eu não conseguia andar com aquilo. E então, o dinheiro era pouco, não é? Eram outros tempos. Agora dizem que há pobreza, não sei o quê. Mas naquele tempo havia muita mais pobreza. E então o que é que eu fiz? Eu tinha uns sapatos em casa e o meu pai, enfim, era agricultor, mas também era pintor, não é? E tinha lá uma lata de tinta branca e eu pintei os sapatos com tinta branca. Quando cheguei ao estágio, na segunda-feira, porque a monitora tinha-me dito: se vier sem sapatos brancos, não necessita de se equipar. Vai embora com falta. E eu entro, visto o meu fato, as minhas meias brancas e os meus sapatos brancos. Branco brilhante. Branco brilhante. Agora, foi um problema, mas é que eu começo a andar, aquilo era tinta de esmalte, era tinta de pintar portas, que os sapatos tinham sido pintados. É claro, eu comecei a andar com aquilo e aquilo começou a saltar umas lascasitas.
da tinta. Quando ia a meio do estágio nesse dia, os meus sapatos já não eram brancos, era uma zebra autêntica. No entanto, a senhora a enfermeira achou tanta piada e, pela minha iniciativa, não me mandou embora nem me marcou falta. E entre os nossos estágios tenho a destacar um que nos marcou pela negativa e pela positiva. E eu e outra colega fomos destacadas para um surto de cólera e então enfiaram-nos numa enfermaria pequena com não sei quantas camas, 4, 6 camas. E aquilo era bonito, era muito bonito. Era uma a limpar, outra a encher frascos, outra a limpar, outra a encher frascos, aquilo, máscaras e batas a protegermos, enfim. Nós com cólera não ficámos, salvámos-nos, mas e os doentes ficaram bons, não deixámos morrer nenhum. Portanto, foram recordações que hoje não se usam, impensáveis. Vai tudo para os infectocontagiosos e outras coisas mais. Éramos acarinhados por todos, até pelo pessoal da secretaria. Gente muito, muito afável. O Sr. Borges, a Ana Maria, o Alfredo, a Eva, que ainda hoje sou muito amiga dela, a Dona Rosa, a Cristina e o Sr. Barreto. Tudo que precisássemos, eles estavam sempre à nossa disposição. Os professores também não sentíamos, é professor, é aluno, não. Tratávamos os professores com respeito e eles também connosco, mas um bocado fraterno. Era realmente um ambiente. Foi isso que nos ajudou a ultrapassar as dificuldades, porque eram muitas. A escola é outra, coisas modernas, ainda bem que assim é, porque o enfermeiro, para se dedicar ao doente, precisa de ter essas ajudas, porque a nossa dificuldade muitas vezes era essa. O trabalho era mais complicado, não conseguíamos dedicar o tempo que o doente necessita, porque o doente é a base realmente da nossa profissão. E de maneira que muitas vezes o tempo era escasso, precisamente por isso. No entanto, havia sempre uma palavra, a gente, se estivesse bem disposta, havia sempre uma palavra amiga que se devia dizer, e é isso que nunca deve ser esquecido. Não foi esquecido por nós, nem deverá ser esquecido pelos futuros. Uma palavra amiga, quando se está doente, é a melhor coisa que pode haver, melhor que qualquer comprimido, melhor que qualquer remédio. E é isso que o enfermeiro nunca deve perder. Há ali um ser humano que está a precisar, que está fragilizado, sabe Deus como as coisas ficaram em casa quando foi ter um hospital, e isso é que muitas vezes eu noto que foge um bocadinho à realidade de hoje em dia. Ainda há quem o faça, mas também há muito quem o esqueça. E é bom que realmente essas coisas ficassem na mente e se fosse concretizado. A ideia do meu pai, não queria que eu fosse para a enfermeira, é porque a enfermeira era vista, não era a profissão tão digna como é hoje, percebe? Fomos nós os que viemos, e principalmente aqui os de Viana, tudo mudou aqui, em Viana, não duvida. Com a nossa vinda para o primeiro curso logo, mudou tudo. Mas isso é que não haja dúvida. A enfermeira começou a ser vista por um prisma muito diferente. Começamos a ser mais respeitadas. Passámos por várias coisas, boas, umas melhores, outras piores, mas ao fim a gente era recompensada. Era recompensada porque todos os maus momentos eram ultrapassados pela nossa união, pela maneira como lidávamos uns com os outros. Antes de mais, eu quero agradecer à escola pelo contributo que deu para o desenvolvimento dos cuidados de saúde a nível do distrito e não só, mas inicialmente numa primeira fase com o nosso curso e o curso anterior, que possibilitou um desenvolvimento dos cuidados de saúde que até então o distrito era pobre. A Escola de Enfermagem situava-se não neste edifício, mas na Rua Conde da Carreira, um edifício antigo, pequeno para uma escola igual a esta dimensão que não é, mas onde construímos muitos alicerces de amizade, onde eu me cresci como pessoa
onde consegui me realizar também como profissional em enfermagem. O nosso curso iniciou em 74, foi pós 25 de Abril. Realmente os docentes tiveram uma capacidade de lidar com um grupo de alunos tão jovem, numa altura tão conturbada que foi o 25 de Abril, e em que tiveram que gerir a nossa ânsia da liberdade, que era um grupo muito heterogéneo, mas ao mesmo tempo um grupo muito unido. Os docentes tiveram essa capacidade de nos dar segurança e ao mesmo tempo de nos dar, de nos exigirem aquilo que era necessário para dar continuidade ao nosso, para continuarmos o nosso percurso. Realmente estes 3 anos foram fundamentais para todo o meu percurso de vida e tenho a agradecer à escola, tenho a agradecer aos docentes, tenho a agradecer muito a todos os colegas que fomos sempre muito amigos, muito solidários, fazíamos comida dentro da escola, aqueles que eram de fora, fazíamos o almoço juntos com 2 ou 3 enfermeiras que também eram de longe, almoçávamos todos, era um ambiente familiar e acho que isso ajudou-me muito a estruturar a minha personalidade. A escola, quando começou, sentiu que os alunos, principalmente as alunas, estavam com muitos problemas de desistir do curso, porque não havia ainda políticas definidas sobre a criação de creches, não existia. Só mais tarde, como eu disse, com a Revolução, e então, de imediato, pensei, não, a escola também tem que ter uma dimensão social forte. Tinha um filho e estava grávida do segundo, e que nasceu durante o curso. E foi para a maternidade no dia 24 de Abril, que ele nasceu. A enfermeira Bandeira Correia foi lá visitar-me e disse-me que quando eu começasse as aulas outra vez, a ir para as aulas, que podia levar a criança comigo, que ficaria lá enquanto eu estava nas aulas e nos intervalos eu tratava e amamentava. Tinha um filho já na altura com 2 anos, mas ingressei na aventura. As coisas foram correndo bem, até que logo no primeiro ou início do segundo período engravidei. Cheguei ao pé da diretora da escola, a enfermeira Bandeira Correia, e disse-lhe que à partida teria que desistir, porque tinha engravidado e na altura não havia creches na cidade de Viana do Castelo. Ela, como era uma turma pequena, arregalou-me os olhos e disse-me, nem pense, quando tiver a criança, ela vem para a escola, para a Copa, a Dona Cristina e a Dona Rosa tomam conta dela durante o período de aulas, nos intervalos a Lourdes vai amamentar e vai tomar conta da sua filha. E assim foi. Chegaram-me a contar que pensavam desistir. Uma delas, inclusive uma delas, foi aconselhada, tu se queres ter o curso, tu fazes um aborto, já tens um filho. Imaginem o trauma que esta rapariga não deve ter tido. Não teve que fazer nada, tudo correu bem, criaram os seus bebés, era realmente um ambiente muito acolhedor. Gostei muito de ter entrado e foi muito marcante na minha vida, porque aprendi imenso. Os colegas éramos como uma família. Foi um tempo que me marcou e que eu recordo imensas vezes, e além da formação profissional, a formação humana,
que foi adquirindo. Fui muito bem integrada, fui muito bem acolhida por todos os colegas e integrei-me perfeitamente. Entretanto, eu queria, o meu objetivo mesmo era ser enfermeira, era aquilo que eu gostaria de ser, embora contrariando até a minha família, porque não era isso que queriam que eu fosse. E é um orgulho para mim fazer parte desta escola, da formação nesta escola, pronto, que me acolheu muito bem. E esta escola é para mim um marco muito importante na minha vida, porque fui capaz de concretizar um sonho que tinha, que era o de ser enfermeira. Criei grandes amizades, o ensino foi pautado por excelência, os professores eram muito nossos amigos e tive a oportunidade depois, ao longo da minha carreira, verificar que o ensino ainda hoje em dia nesta escola se pauta pela excelência, porque trabalhei e tive a oportunidade de, durante os estágios de alguns alunos que passaram pelo serviço por onde eu trabalhei, de ver que realmente que aqui nesta escola que continua a ser um ensino de excelência. Estes 3 anos foram muito gratificantes comigo. Uma das pessoas que me marcou foi a Ana Aurora, que fomos sempre íntimas e muito, muito amigas. Nos nossos intervalos saíamos naqueles 10, 15 minutos, íamos lanchar, íamos ver os namoriscos, fazíamos assim umas coisas muito engraçadas e ficámos sempre amigas eternas. As minhas colegas às vezes ficavam chateadas comigo porque eu me metia muito com elas, aqui particularmente a Nitinha, mas ficou sempre um sentimento de amizade profundo que nos ajudou sempre a dar um abraço no meio da rua. Eu só queria completar um pouco do meu percurso na Escola da Enfermagem, e sendo a altura em que nós tínhamos que nos fardar e passar um desfile na escola, em frente à enfermeira Bandeira Correia, para mostrar como estávamos exemplarmente fardadas. Naquela época vivia-se as mini-saias. Tinha ido a Sandy Show, a um programa televisivo, e então eu, menina, porque entrei na Escola da Enfermagem, ainda não tinha 17 anos, portanto, usava as mini-saias. E fiz uma farda muito linda, eu lembro perfeitamente que a minha farda era impecável. E então, no desfile, a enfermeira Bandeira Correia arregala os olhos e olha para a minha farda e diz: Ana Aurora, sua farda está muito linda, mas eu gostaria de a ver a dar um banho a um acamado. Como quem? A saia curtinha, e daí mostrou-me exemplo de outras colegas, inclusive das nossas colegas, as Fontes, que são 2 irmãs que também fizeram o curso connosco, e elas de facto tinham as saias por aqui, pelo meio do joelho, enquanto que a minha era assim um bocadinho acima. Portanto, eu não poderia dar um banho nunca a um acamado, porque o rabiosco ficaria à mostra. E daí que me disse: tens que lançar uns 4 dedos abaixo a saia. Só para dizer que as dificuldades que nós vivemos a nível da enfermagem durante o curso e mesmo a vida profissional, há 46 anos que acabamos o curso, já lá vão quase 50, que hoje em dia é tudo muito mais fácil porque há internets, há materiais irrecuperáveis. Nós tínhamos que fazer tudo à mão e escrever. No fundo, há outro aspecto que gostava de salientar aqui, não só na enfermagem, mas a nível da educação toda e da formação, principalmente da formação. Em 50 anos, a mudança que existiu, as mudanças que nós sofremos, desde escrever com um lápis, escrever com uma caneta, passar para uma máquina de escrever, passar para um computador, passar agora para os tec-tecs dos telemóveis muito rápido, que a minha neta com 5 anos já me faz ela e eu já lhe pergunto como é que ela faz. Todas estas mudanças que a nossa geração vivenciou. Acho que isto é um manancial de experiências muito grande e que faz de nós seres humanos mais fortes. E faço um apelo à geração futura,
é que se tornem mais fortes com as mudanças e não mais fracos. É com agrado que eu vejo que a escola, entretanto, continua o seu percurso, sempre melhorando, aumentando a oferta formativa. Criaram-se os mestrados, foi integrada no Instituto Superior Politécnico de Viana do Castelo e é uma escola que continua muito articulada com projetos da comunidade e com a visibilidade nacional que eu acho que já sempre tivemos. Foi uma escola sempre de referência. Acredito no slogan da Organização Mundial de Saúde: formar juntos para trabalhar juntos em saúde é uma condição essencial. E eu acredito nisso. Acredito que a escola, no seu futuro, vai conseguir fazer coisas muito interessantes para bem da enfermagem portuguesa e para bem, essencialmente, para benefício da saúde em Portugal.